E aí pessoal, beleza? Eu sou o Roger Abdala, advogado eleitoralista. No vídeo de hoje vamos falar sobre a cota de gênero. Então pessoal, na semana passada a gente falou sobre quantos candidatos cada partido pode lançar para suas candidaturas proporcionais. Vereador, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital. Hoje nós vamos falar sobre a cota de gênero, um dos requisitos que precisam ser preenchidos na hora de formar essa chapa aí, tá bom? Primeiro ponto, muitas pessoas dizem cota de gênero como se fosse uma cota para mulheres. Claro que o intuito foi incentivar a participação das mulheres para que as mulheres entrem para a política e assim existe essa cota. Mas não é uma cota para mulheres, é uma cota de gênero. Então um partido também não pode lançar todos os candidatos sendo mulheres, tem que preencher 30% do sexo masculino, se assim ele quiser. Então é sempre pelo menos 30% de um sexo, 70% do outro sexo, tá bom? Só que, claro, infelizmente temos pouca participação, ou melhor dizendo, pouco incentivo da participação feminina, e isso acaba acarretando em o pseudo cota feminina, tá bom? Então, explicado isso aí, vamos ao nosso exemplo. Semana passada eu dei o exemplo da cidade de Governador Valadares, cidade onde eu nasci, em Minas Gerais, e disse que para o ano de 2020 cada partido pode lançar até 32 candidatos a vereador. Então, usando por esse cálculo, eu pego 32 e vamos supor que esse partido quer lançar os 32 candidatos. Então ele tem que preencher 30% da cota de gênero. O que seria isso? Pego 32, faço vezes 0,3, tiro 30% de 32, eu vou chegar ao número de 9,6. Então eu teria que lançar 9,6 pessoas de um outro sexo. Observação, eu disse 9,6. Obviamente não tem como eu lançar uma meia pessoa, 0,6% de uma pessoa, 60% de uma pessoa de um sexo. Sendo assim, a regra é, eu arredondo para cima e, no caso, eu lanço pelo menos 10 pessoas de um sexo e 22 do outro sexo. Aí eu tenho a chapa validada com seus 32 nomes, tá bom? Algumas dúvidas que surgem aí. Bom, o parágrafo 4º, essa regra da cota de gênero está no parágrafo 3º do artigo 10 da Lei das Eleições. O parágrafo 4º diz que o cálculo é feito da seguinte forma: se der meio, 0,5 para cima, igual ou para cima, arredonda-se o número para cima. Então deu 9,6, eu arredondo para 10, se desse 9,5 eu arredondava para 10. Sendo 4 para baixo, arredonda para baixo. Então se desse 9,4, eu colocaria com 9 pessoas desse outro sexo. Eu quero fazer uma observação aí. Há entendimentos, e aí é o que eu recomendo, inclusive, não usem esse cálculo, não usem essa regra. Arredondem sempre para cima. Se der 9,1, considerem como 10. Por quê? Qual é o entendimento? Que não tem como eu lançar 9 pessoas e 1/10. 9 pessoas e 2 décimos, 3 décimos, etc. Sendo assim, a recomendação é que arredonde-se para cima. Então, coloque-se 10 pessoas de um sexo e 22 do outro. Claro que pode ser mais, tá bom? Pode ser 11, 12, meio a meio, que seria ideal, perfeito, tá? A minha observação, a minha recomendação é essa: arredondem sempre para cima e coloquem para fechar a chapa, a conta. Um outro detalhe importante: eu não arrumei, que a gente ouve muitos partidos, muita gente procurando aí, falando isso com a gente como argumento. Eu não consegui mulheres. Então, nesse exemplo, eu posso lançar 22 homens e não lançar nenhuma mulher? A resposta é não. Por quê? A lei diz 30% dos candidatos, da chapa. Então, eu não posso usar a regra como interpretação 30% em cima do número que me é permitido. 30% do total. Então, para eu lançar 22, eu tenho que lançar 10. Eu só consegui 3 mulheres. Então, eu vou considerar 3 como 30%,
As outras 7 cadeiras aí sim eu posso colocar com homens. Então a minha chapa vai com 10, 3 mulheres, 7 homens. Eu não tenho mulheres, o que eu posso fazer? Meu entendimento é o seguinte, você pode lançar só uma pessoa. Só uma pessoa. Porque essa não tem como ramificar. Há alguns entendimentos que até 2 você pode lançar. Eu particularmente, olhando pela regra, eu colocaria somente uma pessoa. Porque a partir do momento que eu tenho mais uma, eu tenho que cumprir a cota e aí não tem como eu fazer 0,33% de uma pessoa, então meio a meio pelo menos, tá? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. Eu espero que a cota de gênero tenha ficado bem entendida para vocês e principalmente que incentivem a participação feminina, no caso, que é o que a gente tem menos, para que a gente consiga atingir esse 30% com facilidade e não só os 30%, que a gente chegue o quanto antes, o mais rápido possível na paridade, o meio a meio, até porque as mulheres hoje representam mais de 50% do eleitorado, então mais do que justo a gente ter pelo menos 50-50, uma representatividade maior, tá bom? Queria saber da sua opinião, se você concorda com a cota de gênero, não concorda, se ela tem que acabar, se ela tem que aumentar, o que você acha a respeito? Deixa um comentário aí pra gente no vídeo, seja no Instagram, seja no YouTube, e deixa um like, deixa um coraçãozinho aí, deixa uma curtida, compartilha esse vídeo com os demais e até a semana que vem. Um grande abraço!